Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que é crenças. O que são crenças? Como surgem essas crenças? Na verdade, a crença é tudo aquilo que uma pessoa acredita como sendo a verdade, ou seja, significa a verdade sobre algo para uma pessoa. As crenças, que são as ideias e percepções de uma pessoa consideradas por ela como absolutas e verdadeiras. As crenças são formadas a partir da visão que a pessoa tem de si e do mundo que a cerca. É através de nossas crenças que olhamos para todas as situações da nossa vida. A base das nossas crenças surgem ainda na infância e no decorrer do nosso crescimento e por aí vai. Acontecimentos posteriores podem ir modificando-as, na verdade. Por exemplo, nenhum adulto acredita ainda em Papai Noel. A partir do momento que vamos estabelecendo crenças, adquirimos diferentes níveis de pensamento. A crença é uma união de ideias ou de estímulos de ideias que se relacionam, ou seja, são estímulos que se associam fortalecendo uma ideia, que se transforma em crença, sendo codificada em seu subconsciente. Mas essa crença pode ser uma crença limitadora ou uma crença possibilitadora. Crenças, elas geram pensamentos. Pensamentos geram emoções. E as emoções geram ações, atitudes. Ações geram resultados. E resultados reforçam essas crenças, deixando a pessoa então mais convicta ainda de uma ideia que ela acabou aderindo ao seu subconsciente. Se as crenças, por exemplo, forem positivas, os pensamentos serão positivos, os sentimentos serão motivadores e as pessoas serão massivas e os resultados serão incrivelmente positivos. Porém, se as crenças forem negativas, os pensamentos serão negativos. Os sentimentos serão desmotivadores, a pessoa não vai ter motivo, vai se sentir desmotivada. E as ações então serão o quê? Serão medíocres e os resultados serão decepcionantes. Você planta raízes de ideias que geram crenças, que ao crescer produzem o fruto de uma convicção, de uma certeza. E você vai agir durante a vida dentro desses padrões que foram codificados por essas crenças em seu subconsciente. Ou seja, você é, na verdade, o resultado daquilo que está em seu eu interior. Seu comportamento é o resultado das suas convicções. Quantas são as pessoas que se perguntam, poxa, mas por que eu tenho tal atitude diante de certas situações? Porque por algum motivo está no seu subconsciente codificado uma certa crença, uma certa convicção. Se nós, por exemplo, pegarmos aí uma criança e colocarmos uma criança num quartinho e você der para ela um ratinho de pelúcia, deixar ela brincar, interagir, ela vai se sentir feliz, alegre. Mas se você, depois de um minuto, você tira essa criança, coloca ela no chiqueirinho, deixa passar um certo tempo, você tira ela do chiqueirinho, bota no quartinho de novo e deixa ela novamente brincar com aquele ratinho, ela vai se sentir feliz, alegre e ela vai estar associando na sua mente esse ratinho a algo bom. Toda vez que ela vê esse ratinho, ela vai sorrir, ela vai brincar, ela vai querer brincar com esse ratinho. Por quê? Porque ela associou esse ratinho à liberdade, à alegria, e ela se sente então feliz. Ela tem resultados na sua vida que a deixam feliz. Agora, se nós procedermos de uma forma totalmente antagônica, se nós pegarmos essa criança, colocarmos num quartinho e darmos para ela esse ratinho, e quando ela começar a pegar esse ratinho para interagir com esse ratinho, você faz um barulho de surpresa, você assusta essa criança, o que ela vai fazer? Ela vai se apavorar, ela vai soltar o ratinho. E todas as vezes que ela tentar pegar esse ratinho, você assustar ela e fazer um barulho, ela vai automaticamente estar associando esse ratinho a algo negativo, a algo que não é bom, a algo que lhe produz o medo, a ansiedade, o pavor, né? E se você coloca no bercinho de novo, ou no chiqueirinho, e depois de um certo tempo coloca de novo no quartinho, e todas as vezes que ela for pegar esse rato,
ela tomar um susto, ela vai estar associando a figura do ratinho a algo negativo. E ela vai estar então codificando isso na sua mente subconsciente como uma crença. E isso vai ficar então codificado no seu subconsciente. Agora imagine você que o tempo passa. Essa criança se torna um adulto. E de repente esse adulto se depara com um ratinho na sua frente. Sem nem saber porquê, esse adulto vai se assustar. Vai ficar com medo, apavorado. Por quê? Porque na verdade ela tem no seu subconsciente uma crença limitadora. Ela tem codificado no seu subconsciente a figura que aquele ratinho lhe provoca o medo. Por quê? Porque ela codificou no subconsciente uma crença, ela está convicta de que aquele ratinho é algo perigoso. E esses exemplos nós temos diversos por aí. Quantas pessoas têm medo de uma barata, medo de um sapo, medo da sombra, medo do escuro, porque por algum motivo, em algum momento do seu crescimento, através de alguma experiência própria ou vendo acontecer com outras pessoas, ela associou uma ideia e montou uma crença que está codificada no seu subconsciente. E ela vai então ter atitudes e reações de acordo com esses códigos que estão na sua mente. Por exemplo, um outro exemplo, se nós pegarmos a figura de um cavalo. Nós pegamos a figura de um cavalo. E esse cavalo amarrado a uma cadeira de plástico. Esse cavalo, ele vai continuar preso em muitas das vezes a essa cadeira de plástico. Por quê? Porque ele tem uma crença de tanto ser amarrado e encilhado, preso a algo, que o fato de estar preso a uma cadeira de plástico faz com que ele permaneça ali parado, porque ele acredita, ele está convicto de que ele está preso. Ele tem uma crença limitadora, porque ele não consegue ver que ele é muito mais forte que uma cadeira, ele não consegue ver que ele tem muito mais potencial que uma cadeira, ele não consegue ver que é possível ele sair dali. Por quê? Porque ele tem dentro do seu ser, na sua essência, ele tem uma crença que o limita. Então, às vezes, as correntes que nos impedem na vida são mais mentais do que físicas, na verdade. Pense, por exemplo, muitas vezes você pensa estar amarrado a algo que você acredita. Ou seja, você está limitado por algo que você tem uma convicção de que você não pode. Por quê? Porque você tem uma crença limitadora. Você está convicto de alguma coisa. Uma outra figura que serve como exemplo, por exemplo, na Tailândia, onde se utilizam muitos elefantes, muitos desses elefantes crescem sendo domesticados, etc. e tal, sendo treinados, e eles acabam sendo presos muitas vezes a uma estaca, a uma simples árvore, e por aí vai, com uma corda. Agora imagine você se de repente esse elefante descobrisse que ele tem uma força surpreendente que é capaz de arrancar aquela estaca, é capaz de arrancar um moeirão, é capaz de arrebentar uma corrente, porque ele tem o potencial para isso. Só que ele cresceu e estabeleceu dentro de si uma crença limitadora que acaba fazendo com que ele não tenha nenhuma atitude contrária a isso. Por quê? Porque ele acredita que ele está preso. Então, crenças limitantes ou limitadoras são pensamentos e formas de expressão que nos impedem de realizar determinada tarefa na vida. Coisas como eu não posso, eu não consigo, eu não sei, acho que não vai dar certo, são crenças que a pessoa admite para si e isso acaba impedindo de que ela seja uma pessoa vencedora na vida. Então todo cuidado é pouco. Por quê? Porque as crenças construtivas nutrem a nossa alma, ao passo que as negativas, elas nos envenenam. Imagine você ter uma meta na vida, um sonho, mas você caminhando por uma estrada, você se sente impedido de conquistar o seu sonho porque você mentaliza, você pensa nos seus fracassos anteriores. Você se sente com uma baixa autoestima. Você
pensa nas suas frustrações, nos seus medos, na sua insegurança, na sua culpa de algo que você fez no seu passado. E você acha que você não tem potencial para alcançar o seu objetivo na vida. Por quê? Por que isso acontece? Porque você tem no seu subconsciente uma crença limitadora. Então, essas crenças limitadoras, elas criam barreiras que te impedem de ser feliz na vida. Te impedem de ser feliz num relacionamento, numa relação conjugal. Te impedem de ser feliz na vida profissional, na vida sentimental, na vida emocional e por aí vai. Por quê? Porque você tem convicção de certas coisas. E você muitas das vezes até transfere a culpa para outras pessoas e em muitos casos até mesmo para Deus. Então, uma crença limitante, uma pessoa que tem crenças limitadoras, e não são poucas as pessoas que têm isso, não, elas sempre acreditam em coisas do tipo: isso até pode ser possível na minha vida, mas é difícil. Então isso impede a pessoa de se mover. Ao passo que as pessoas que têm crenças possibilitadoras, elas olham com outros olhos para os seus problemas. Elas olham: poxa, é difícil, mas é possível, eu vou conseguir. Então essa é a diferença de duas pessoas que têm uma crença limitadora e a outra que tem uma crença possibilitadora. A que tem uma crença limitadora, normalmente ela foca a sua dor, a sua dificuldade. A que tem uma crença, uma convicção possibilitadora, ela foca resultados. Não, vai ter resultado, acredito nisso. Então, a diferença é diferente, a reação, o pensamento é diferente, a reação é diferente. Quem tem uma crença limitadora pensa e foca os seus problemas. Quem tem uma crença possibilitadora vê nos seus problemas possibilidades de superá-los. Possibilidades de que algo aconteça. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a figura de Moisés. Quando Moisés saiu do Egito, ele era futuro candidato ao trono do Egito. Mas quando ele saiu do Egito e foi para o deserto, ele foi morar de favor na casa de seu sogro Jetro, foi ser pastor de ovelhas, né? E foi ali então viver totalmente diferente do que ele vivia no palácio como candidato ao trono do Egito. Então muitos de nós hoje, se olhássemos para a figura de Moisés, muitos de nós diríamos o seguinte: Moisés não tem condições alguma de ser um líder. Moisés não tem condição alguma de ser realmente um libertador. Por quê? Porque a nossa forma de encarar a vida de Moisés seria talvez com uma crença limitadora. Mas olha o que Moisés fez. Diante das suas dificuldades, dos seus problemas, ele viu possibilidades. Eu falo ainda mais de uma forma mais profunda. Deus olhando para Moisés, e nós olharíamos para Moisés com o olhar de uma pessoa limitada. Mas Deus olhava para Moisés e via nele possibilidades. Então essa diferença de visão é que muda os resultados da nossa vida. Quem tem e alimenta crenças limitadoras, pensa sempre naquele ditado: poxa, deixa acontecer. A famosa expressão: se Deus quiser, assim será. Quem tem uma crença possibilitadora, ele vê de forma diferente. Ele arremanga as mangas, ele vai à luta, ele faz acontecer porque ele acredita que Deus está com ele. Ele diz para ele mesmo: não, Deus quer, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir, eu vou mudar a minha história. Essa é a diferença de visão. Essa é a diferença de crença existente no seu subconsciente. Quem tem uma crença limitadora sempre dá desculpa para tudo, sempre. Mas quem tem uma crença possibilitadora, ele age, se esforça, se motiva a si mesmo, porque acredita que é possível conquistar. Um homem chamado Bruce Lee, mestre das artes marciais, ele disse o seguinte: a derrota é um estado da mente. Ninguém está derrotado até a derrota ser aceita como realidade na sua própria mente.
Então, é as pessoas que se desmotivam, é as pessoas que deixam de acreditar em si mesmas, é as pessoas que ficam na inércia, é as pessoas que ficam paradas, e muitas das vezes são essas mesmas pessoas que querem resultados na vida e transferem uma culpa para Deus de que nada acontece. Por quê? Porque elas alimentam crenças limitadoras ao invés de crenças possibilitadoras. E eu vou citar aqui o que Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, falou. Ele disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quer dizer, nós não podemos nos conformar com as nossas crendices que muitas das vezes nos impedem de ser felizes. Quantas são as pessoas que, por exemplo, cresceram admitindo a ideia de que não podem ver um calçado virado, não podem ver um chinelo virado, não podem passar por baixo de uma escada, não podem cruzar com um gato preto na sua frente. Por quê? Porque é motivo de azar, é motivo de problema. Muitas dessas pessoas, muitas das vezes, se forem dormir, por exemplo, num beliche no segundo andar, e ao subirem ali, se elas deixarem o seu chinelo virado de pata para cima, essas pessoas não conseguem dormir enquanto não descerem daquele beliche e desvirar o chinelo. Por quê? Porque essa crença limitadora as limita de dormir um sono tranquilo, manso e suave, porque acreditam em algo fantasioso que está dentro do seu subconsciente, que por algum motivo criou essa convicção e essa certeza de que isso é uma verdade. Um outro homem chamado George Bernard, ele disse: é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada na vida. Então isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Porque as pessoas vivem a alimentar crenças, e crenças muitas das vezes limitadoras. É a nossa mente que constrói as grades da nossa prisão e, ao mesmo tempo, as asas da nossa liberdade. Então, a forma como nós encaramos a vida também é a forma que nos trará resultados diferentes. Jesus disse em Marcos 11:24: aquilo que você crer também se fará convosco. Então, se você vê a sua derrota, você já é um derrotado. Se você vê vitória, assim será um vitorioso. Mas a conquista surgirá se você proceder dentro da fé inteligente. Então, projete na sua mente a sua vitória. Ore, mas levante-se da oração e faça acontecer a vitória. É nisto que você precisa acreditar. Você precisa, se você tem crenças limitadoras, coisas do tipo: eu não posso, eu não consigo, eu não me sinto bem, substitua por eu posso, eu consigo, vai dar certo, e faça tudo de forma inteligente e prudente. E você verá que é possível atingir os seus alvos e os seus objetivos. Mas para que tudo mude na sua vida, primeiro você precisa mudar a sua mentalidade e a forma como você encara a sua vida e o mundo que a cerca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e espero você para o próximo vídeo estarmos falando mais um pouco ainda sobre o mundo da mente.